Quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, meu coração bate uma, bate duas, a outra faia, faz meu coração sofrer, feito corte de navalha. Eu entrei de mata dentro, dei em terras paraguaia, e tava em revolução, enfrentei fortes batalhas. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos ouvintes, na paz do Senhor que acompanha o nosso programa, está começando mais um programa do Varela, já está no ar, Varela no ar, com essa música linda aí. O nome dessa música é Coitelinho. Eu falei só um trecho dessa música que é muito bonito, que foi gravada por Milton Nascimento, né? É muito bonita essa música. Quando eu vim da minha terra, despedida parentaia. Né? Aí ele entrou lá nas terras Paraguai, estava em revolução, e ele enfrentou fortes batalhas. Ele vai lá contando, né? E assim está começando mais um programa, né? Programa do Varela. Já está no ar, Varela no ar, direção geral Lucas Nayara e Mona Lisa Varela, família Varela. E para os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor, as indicações do nosso programa. Em primeiro lugar, Varela Estética e Beleza. Mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar. A clínica preferida das celebridades. Em Fortaleza, Ceará, bairro da Aldeota, próximo à Faculdade FIC, Rua Oswaldo Cruz 1660, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira. E os telefones 85-3224-0783, 3224-7018. Acesse varelaestéticobeleza.com.br. Em segundo lugar, programa Check-up. Saúde e beleza em primeiro lugar. Apresentação Natália Varela, na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV. Domingo à noite, às 20 horas. Em terceiro lugar, programa 100% Jesus, da missionária Natália Varela, na Rádio Vida FM 102,9, em Fortaleza, Ceará. Sábado à noite, às 23 horas. Em quarto lugar, programa Vida News, notícias de segunda a sexta-feira ao meio-dia na Rádio Vida FM 102,9, em Fortaleza, Ceará. Apresentação da dupla campeã de audiência, Felipe André e Natália Varela. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 a 46. Judas, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém, para oferecer um sacrifício pelo pecado, obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Santo e salutar pensamento de orar pelos mortos. Eis porque ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres de seus pecados. Ser livre de seus pecados depois da morte pelo sacrifício expiatório indica a existência de um templo-lugar, uma antessala do céu, que se convencionou chamar purgatório. A confirmação do purgatório está nas palavras de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso,
em Mateus capítulo 5, versículo 26. Põe-te depressa de acordo com o teu adversário, enquanto estás ainda em caminho da vida com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares até o último centavo. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, fala do justo juízo divino depois da morte. Esta prisão depois da morte, depois de ter pago o último centavo, seja pelo sofrimento próprio, seja pelas orações e expiações dos vivos, identifica-se com a ideia e a crença na existência do purgatório. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15, encontramos outra alusão à existência do purgatório. Aquele cuja obra de ouro, prata, pedras preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra de madeira, feno ou palha for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. A tradição apostólica entendia o fogo do purgatório. Testemunhas cristãs dos primeiros séculos, Tertuliano escreve, de Monogamia 10. A esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágios todos os dias e aniversários de sua morte. Os católicos acreditam na existência do purgatório. Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, o livro por excelência, que jamais foi contestado, não se encontra o termo purgatório. Na Bíblia Sagrada não se encontra as palavras sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia, sacramento do crisma. A Bíblia Sagrada descreve situações, estados ou lugares que se identificam com a ideia de purgatório. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8, lembra-te de santificar o dia de sábado. Em Marcos capítulo 2, versículo 27 a 28, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em Marcos capítulo 16, versículo 9, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, sendo, pois, Senhor do sábado, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, insinua um novo tempo, inaugurado com sua ressurreição, no primeiro dia da semana, no domingo. A tradição apostólica acredita que a vinda do Espírito Santo tenha acontecido no primeiro dia da semana, num domingo, quando a igreja celebra a sua inauguração ou fundação. Muitos textos bíblicos indicam que já no tempo apostólico o domingo era santificado como o novo dia do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos para a fração do pão, Eucaristia, missa, Paulo falava. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 de João Evangelista, o último livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento,
já se usa a nova denominação cristã, domingo, dia do Senhor, em lugar do judaico, primeiro dia da semana, ou do romano, dia do sol, testemunhando que já naquela época os cristãos celebravam este dia, chamando-o de dia do Senhor, do ressuscitado. O sábado bíblico hebraico está relacionado com o descanso e sétimo dia a humanidade deve trabalhar durante 6 dias e descansar no sétimo dia, dedicando à divindade. Os muçulmanos celebram o sétimo dia na sexta-feira. Os judeus celebram no sábado. E os católicos, os cristãos, desde o primeiro século, celebram o sétimo dia no domingo, em honra de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso. O dia domingo é o dia de adoração ao Senhor. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, aqui nós vemos aqui desse texto bíblico, várias passagens ainda da Bíblia Sagrada. Nós vemos que o nosso Deus é misericordioso. Deus faz tudo para que o homem se salve, o homem salve sua alma. Nosso Deus faz tudo o que é possível, Ele dá muitas chances. Você tem que resolver suas coisas antes da morte, mas depois da morte você ainda tem chance. Deus dá uma chance ainda, através da oração dos vivos, né? Como está escrito aqui no texto da Bíblia Sagrada. As pessoas que ficam vivas, que ficam aqui na terra, os parentes, os amigos, oram e fazem expiações e oram, né? E aí, dessa maneira, através da oração dos vivos, a pessoa que morreu com aquela falta, né, não teve tempo de resolver aquela falta, aquele pecado em vida, então ele vai ser muito ajudado com as orações, né, com as preces, né, ele será muito ajudado com as missas mandadas celebrar. Por isso que muita gente manda celebrar a missa de sétimo dia, todo mês uma missa para aquele parente, para aquele ente querido que já foi para outra vida, né? E assim Deus nos dá muitas chances. Depois da morte tem assim, como você falou aqui, o purgatório, como tem nos textos aqui. Aquele lugar que você vai pagar aqueles pecados que você não teve tempo de pagar em vida. Você vai, aqui, através do texto você ouviu aí, né? Então, depois aí vem o julgamento final, né? No último dia. Você já tem passado por tudo isso aí você consegue a salvação eterna, né? Muitas chances. Nosso Deus ama demais o homem. O amor de Deus para com o homem não tem nem como explicar. Nosso Senhor, nosso Deus, dá todas as chances durante a vida, né? Depois da morte ele não pode mais fazer nada. A pessoa que faleceu não pode mais, mas os vivos podem, através da oração, segundo o texto, né? E nós depois, então, por hoje nós concluímos aqui o nosso programa de hoje. E nós voltaremos em novos programas com esse assunto ou com outros assuntos, né? Se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, para todos os séculos e séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Amém. Para sempre ser louvado. Amém. Mona Lisa, socorro, Mona Lisa. Agora acabou mesmo, viu? Será que passou de 15? Não, né?